Olá, seja bem-vindo a essa aula do ENAD. Meu nome é Cristiane de Holanda Camilo e essa aula nós vamos tratar sobre ética, democracia e cidadania. Esses temas são muito importantes para o nosso dia a dia e aqui nós vamos estudar e aprofundar um pouco mais sobre essa compreensão e como ela se aplica no seu dia a dia. Aqui nós temos o conceito de ética, trazendo um conceito bem amplo, bem dicionário, para que a gente possa começar a conversar sobre isso. Porque a ética ela também é um campo de estudos. Então vamos lá. Conceito de ética é uma parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Ética também é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Esse aqui é uma definição do dicionário Haas. A ética, ela analisa e conduz como acontece a condução ao comportamento da vida humana, como o ser humano faz as suas próprias escolhas e para onde que ele se orienta como ser. É sempre necessário a gente fazer uma ponderação entre o indivíduo e a sociedade, e essa relação entre indivíduo e sociedade ela está presente dentro da ética. Aqui nós vamos ver que a conduta humana em relação a um determinado fim é a própria definição de ética. Em determinada situação, como você vai agir? Dentro dessa perspectiva de ética, nós temos três autores que discutem o conceito de ética e dizem que finalidade, de que forma o ser humano se conduz de maneira mais ética. Aqui, primeiramente, nós temos que, para Platão, a ética visa a construção do bem, da justa proporção, que lhe confira virtude em suas ações. Então, a ação do ser humano virtuoso é o objetivo final da ética para Platão. Na sequência, nós temos que, para Aristóteles, ética visa construir a felicidade. O indivíduo ético é aquele capaz de governar a si mesmo. E para esse governo de si, é necessário o autocontrole. Aqui, sempre esses autores eles estão fazendo essa relação entre o indivíduo, como ele se comporta em relação aos estímulos, e o meio, a sociedade onde ele está. Por fim, nós temos a concepção de Kant sobre ética. Por meio da razão prática, negando impulsos e desejos, é possível atingir um bom estado da existência humana. Aqui nós podemos perceber que existe sempre uma realidade que lida com os impulsos, com os desejos, com as vontades dos seres humanos. E o homem ético é aquele que consegue observar seus desejos, vontades e exercer o autocontrole e a ponderação com o objetivo de se tornar feliz, virtuoso ou racional. Seguindo, nós temos que o objetivo da ética é orientar o comportamento humano para a convivência em respeito às normas e valores daquela sociedade. Se o objetivo da ética é orientar o comportamento humano, aqui nós temos que observar em que sociedade nós estamos, de que sociedade nós estamos falando. Ou seja, se você tem o referencial da sua própria sociedade, quando você visita um outro país, você precisa de um outro referencial. A sua matriz de ética, de valor, ela não é necessariamente universal. Cada país tem o seu conjunto de valores, cada povo tem o seu conjunto de valores, cada sociedade também. Então, muito cuidado com essa noção de que a ética é sempre um valor geral e igual em todas as sociedades. Isso não é verdade. Esse repertório do que é virtuoso, do que é bom, do que é um bem, depende dos valores culturais de cada sociedade, onde está se discutindo e se estudando o conceito e a noção de ética. Seguindo, nós temos a seguinte reflexão: a ética é uma questão individual ou coletiva? É sempre posta uma discussão clássica, desde que vocês estavam na escola. Ética e moral. Então, nós temos que a ética ela é do grupo, geral e restrita, e a moralidade é do indivíduo. Se nós pudermos observar a própria definição do dicionário lá em cima sobre ética, ele já estaria dizendo para a gente que dentro da ética já subsiste a moral. Então, aqui nós temos que a ética e moral elas se confundem, são conceitos, na verdade, que se confundem, porque a moralidade ela está intrinsecamente relacionada e é estudada dentro da ética, certo? Então, cuidado com essa confusão e que algumas pessoas continuam usando o modelo antigo de ética do grupo, moralidade da pessoa, mas elas estão
aglutinadas, são conceitos únicos. Nós temos também uma outra reflexão que traz para a gente o pressuposto de que a ética ela serve para uma organização social do Estado e as organizações empresariais profissionais, seja de compliance ou código de conduta profissional. Aqui nós temos a ponderação de que a ética ela se aplica não só a pensar sobre a sociedade, mas também a pensar um pensamento relacionado a grupos de indivíduos. Se esses grupos de indivíduos estão associados dentro de uma categoria profissional, existe uma conduta própria e adequada para essa categoria profissional. Quando você concluir a sua graduação, você provavelmente tem um repertório ético a cumprir de acordo com o exercício da sua profissão. E é nesse ponto que os conselhos representativos profissionais, eles geralmente têm código de éticas a serem cumpridos. Quando a gente pensa a questão da ética dentro das empresas, nós temos a noção bem atual chamada de compliance. O compliance, ou a adequação às normas de regras de conduta, subentende que dentro de uma empresa também se tenha um código de ética a ser seguido por todos os seus funcionários, para que eles possam minimizar os riscos que aquela atividade produtiva incorre dentro do exercício da empresa, das atividades da empresa. E nós temos também a ética distrita à organização social, Estado e sociedade. Seguindo, nós temos agora o conceito de democracia. Pensando em democracia, na sua definição, nós temos que a democracia é o governo do povo, governo em que o povo exerce a soberania. É o sistema político cujas ações atendem aos interesses populares do governo, no qual o povo toma as decisões importantes a respeito das políticas públicas, não de forma ocasional ou circunstancial, mas segundo os princípios permanentes de legalidade. O sistema político comprometido com a igualdade ou com a distribuição equitativa de poder entre todos os cidadãos. É o governo que acata a vontade da maioria da população, embora respeitando os direitos e a livre expressão das minorias. Seguindo, a democracia ela surge na Grécia há cerca de 2.500 anos atrás, numa significância de latim, onde nós temos que o demos significa povo, e a crácia significa governo. Agora, nós temos democracia na Grécia há 2.500 anos atrás. Vale a reflexão se a democracia que surge na Grécia como matriz original desse conceito é a mesma democracia que nós temos hoje. Aqui, lembro que a noção de democracia, o exercício de poder e do povo, e de quem era considerado povo, depende de cada país, depende de cada sociedade. Então, mesmo que na Grécia surja o conceito de democracia, nem todos eram considerados cidadãos. Nem todos tinham o direito de exercer ou de livre exercer seus direitos daquela sociedade, certo? O Estado democrático tem como seguinte características: a representatividade do povo no poder, o contrato social e a transferência de poder político, representantes eleitos. E aqui vale uma consideração: você se torna eternamente responsável por aquele que vocês elegem. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você resolve viver em sociedade, existe um contrato social implícito, onde todo o poder que você tem de resolver suas demandas, ele acaba sendo transferido, seu poder político, para o seu representante legal. E isso acontece por meio do voto, e todo o poder exercido por esse representante legal, ele exerce em seu nome. Então, tudo que ele pratica, se caso você votou nele, ele está praticando em seu nome. Porque essa parcela de poder você cedeu para ele. Então, se a gente pensa essa sociedade como representante do povo, ele está te representando no parlamento, seja o que ele estiver fazendo por lá. Segundo ponto, a regulação por meio de leis, Estado de Direito. Então, nós temos um arcabouço legislativo que organiza e coordena todas as ações do Estado, as possibilidades e impedimentos que a sociedade tem de agir naquele país, naquela sociedade, naquele grupo, certo? Naquela categoria. Esse Estado de Direito ele é regido por leis e normas. E, no nosso país, por uma Constituição, por um texto constitucional. O último ponto é a igualdade perante a lei. Aqui nós falamos de uma igualdade formal. O que isso quer dizer? Na Constituição Federal, nós temos descrito que todos somos iguais perante a lei. Essa igualdade ela é dita como igualdade formal, porque ela é uma garantia legal, ela está no texto de lei. Mas, de fato, você consegue exercer todas as suas prerrogativas como cidadão dentro do Estado Democrático de Direito? Em que medida?
Aqui nós temos que observar que o sistema brasileiro ele adota uma perspectiva da seguinte forma: nós temos a forma do Estado como Estado federal para repartição territorial de poderes em federações, em estados federados, a forma de governo como republicano para regulação dos meios de aquisição e exercício do poder pelos governantes, o regime ou sistema de governo é o regime ou sistema de governo presidencialista e o regime político é o regime democrático. Essa é a forma de organização dos poderes que nós temos dentro do Estado. Mas como é que esse poder ele realmente é exercido? Aqui a gente pode entrar no patamar da discussão sobre a cidadania, porque o poder e a forma de exercer seus direitos, ela acontece de acordo com a sua prerrogativa de exercer a sua cidadania. Mas o que é cidadania para você? A cidadania ela nasce do latim chamado civitas. Civitas quer dizer que se refere a todos os homens que moravam na cidade e os que não moravam na cidade. Então nós podemos perceber que esse conceito ele surge com essa consideração de que o modelo de civilização, de desenvolvimento é de quem mora e de quem está na cidade. Muito cuidado com isso, porque a gente acaba exercendo uma margem de exclusão a boa parte da população. Mas esse é o início do conceito de cidadania. Na Roma Antiga, esse conceito se referia à situação política das pessoas na sociedade. Mas que pessoas eram essas? Geralmente as pessoas que tinham poder e dinheiro e propriedades. Designava apenas alguns membros da sociedade que fossem homens com bens e proprietários de terra, excluía mulheres, escravos e estrangeiros. Então a cidadania, desde aquela época, já não era uma coisa para todos. É um objetivo que nós temos dentro da margem constitucional, a igualdade real, concreta, não só perante a lei, dentro do exercício da cidadania. Nós vemos que hoje a cidadania expressa um conjunto de direitos que garante a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu país. Mas quais são os fatores que podem interferir diretamente no exercício da cidadania? Nós elencamos aqui 3. Primeiro deles, a desigualdade social. Segundo, a desinformação ou falta de educação sobre a informação sobre como exercer esse direito. E o desconhecimento dos seus direitos. Os dois últimos estão interligados. Aqui registre-se, quanto maior a desigualdade social, menor o exercício da cidadania. Porque nós precisamos entender que o modelo de desenvolvimento que nós adotamos nessa sociedade liberal e capitalista, onde nós vivemos no Brasil, ela necessita que esses bens circulem. Mas a desigualdade social é o ponto-chave para fazer com que pessoas trabalhem com menores salários para que se gere mais lucros para aqueles que exploram o trabalho dessa classe trabalhadora. Então, essa desigualdade social é algo que tem em vista de ser mantido discrepante dessa forma, justamente para incrementar e aumentar os lucros de quem está empregando essas pessoas, certo? Então, cuidado com essas dinâmicas, que são as contradições que nós temos dentro do nosso sistema. Seguindo, juridicamente, nós temos 3 tipos de cidadania. A cidadania civil, que se refere aos direitos de liberdade, a cidadania política, que se refere aos direitos de participação na vida política da sociedade, e a cidadania social, que garante direitos sociais que respaldam o exercício da dignidade humana. Aqui vale a consideração que a nossa Constituição Federal ela estabelece que todos nascem iguais em dignidade e direitos. Você não precisa fazer ou provar ou se tornar nada para ter dignidade. Dignidade é algo que você nasce com ela. Essa já é uma definição própria da nossa Constituição, certo? E é a base da proteção social de direitos civis e políticos, econômicos, culturais aqui, e sociais. Seguindo, nós temos que a cidadania socialmente elas podem sofrer algumas alterações de acordo com os autores que vão falar sobre esse tipo de cidadania. Pois, por não ser ainda uma cidadania completa no Brasil e também em vários países do mundo, fala-se sobre cidadanias parciais. Aqui nós temos 3 conceitos de cidadania. O primeiro desses conceitos é a cidadania de papel, que é trazida pelo Gilberto Dimenstein, onde ele diz que essa cidadania, na verdade, ela garante uma cidadania na letra da lei, mas não de fato. Ela garante uma cidadania onde você tem um RG, para comprovar que você existe,
mas esse RG não, e a sua existência não favorece você adquirir novos bens, participar da vida social, porque isso é restrito, isso é limitado, inclusive, ao conhecimento que lhe é fornecido para você saber que aquilo é seu direito. E aí você tem uma cidadania que ela é simplesmente pró forma, parecida com a igualdade formal que nós vemos anteriormente. O outro conceito de cidadania que nós temos é o conceito de cidadão de segunda classe. Esse conceito de cidadão de segunda classe, ele também está relacionado com essa cidadania de papel do Gilberto de Menstein, porque esse cidadão possui restrições do exercício e no acesso a seus direitos, porque também não lhe foi ofertado conhecimento e informação suficiente para que ele possa saber que ele tem direito e ele pode e deve acessar esses bens e direitos. O último conceito que nós trazemos é a cidadania do consumo. Esse tipo de cidadania só valida a pessoa como cidadã a partir da possibilidade de consumir e de quanto ela pode consumir em bens e serviços na sociedade. Essa é a marca da nossa sociedade de consumo. Ou seja, se você tem bens e recursos suficientes, você tem acesso à sua cidadania. Percebo tanto que essa noção de cidadania ela é cruel e faz com que a desigualdade social não permita a uma grande margem de pessoas acessar efetivamente a sua cidadania e exercer essa cidadania com liberdade. Lembrando que nós estamos no momento de comoção para o exercício dos direitos políticos, exerça seu direito político com liberdade. Isso, inclusive, é uma prerrogativa da cidadania. Por fim, nós temos aqui uma recomendação de como exercer a cidadania. Primeiro, lutando por igualdade material de direitos para todas as pessoas e grupos e classes sociais, igualdade e justiça social. Reconhecer o direito à diferença, reconhecer que as pessoas são diferentes, porque elas têm crenças diferentes, gêneros diferentes, idades diferentes, raças diferentes, condições econômicas diferentes, e está tudo bem, porque a nossa sociedade é formada por essa pluralidade. Então, o direito à diferença diz que você pode exercer o seu direito à sua singularidade, à sua individualidade, sem sofrer agressões por isso. Então, isso deve ser mantido e deve-se lutar pela manutenção do direito à diferença. Nós temos também que deve ser feito respeito ao pluralismo cultural e político. Você é livre para se manifestar culturalmente e politicamente as suas crenças, sem ser rechaçado por isso. E também você deve respeitar a dignidade da pessoa humana como direito e princípio basilar, constitucional e internacional de todos os direitos fundamentais humanos. Aqui vale a observação que direitos fundamentais é quase um sinônimo de direitos humanos, porque é um núcleo essencial desses direitos, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, é o mesmo. A nossa Constituição chamou de direitos humanos no plano internacional e direitos fundamentais no plano interno, mas em essência eles são as mesmas coisas. Aqui vale também a ressalva de que liberdade de expressão não quer dizer que você possa ofender qualquer pessoa. Na manifestação da sua crença, você não precisa agredir ninguém. Se parte ou se há uma agressão, isso já não é o exercício de liberdades. As liberdades são garantidas a todos, não só a você individualmente, mas a toda a sociedade. Certo? Portanto, nós podemos encerrar esse tópico muito importante para o exercício da nossa cidadania diária, com uma nova consciência agora do que é ser cidadão e como agir eticamente dentro da nossa democracia. Bons estudos, boa prova para vocês, desejo sucesso. Tchau, tchau.